Eu sou Yun-Ye, um transmigrador que tomou posse do corpo do imperador com o mesmo nome que o meu. Agora, possuo 6 discípulos e um sistema que mais parece uma bomba relógio, pois preciso trocar pontos por dias de vida. Assim, liderarei meus discípulos em uma jornada intensa contra as 8 facções da Terra Santa para recuperar o que um dia foi deles. A história inicia-se no Pico de Lótus, cercado por um vale de floresta abundante. 2 pessoas subiam as escadas do templo. Uma jovem bonita comentava que o mestre deles estava chegando ao fim de seus dias e que sua condição piorava a cada dia. Ela questionava como as 3 irmãs mais novas estavam se saindo em sua perigosa busca pelo reino secreto. O rapaz respondeu que a irmã Zhongli podia se comunicar com fantasmas, a irmã Yuan Xiaolu possuía habilidades medicinais e a outra irmã, Yuer, era muito inteligente. Ele concluiu que elas provavelmente estavam bem e sem problemas. Em seguida, ele afirmou que os 2 precisavam prolongar ao máximo a vida do mestre e pediu que se apressassem, pois o irmão Gao Ao já devia estar exausto. A garota, com um semblante triste, apenas concordou com o que seu irmão sênior dizia. Nesse momento, em algum lugar próximo, uma esfera brilhante surgiu no céu. A jovem perguntou que som seria aquele, e ambos se viraram para olhar para a colina, onde um grande sinal de fumaça aparecia. O rapaz gritou, dizendo que aquilo não era bom, pois a formação atrás da montanha havia sido quebrada. Enquanto isso, no salão principal do templo, um homem canalizava sua energia para o mestre, formando um grande símbolo de Yin e Yang abaixo dele. Gao Ao tentava desesperadamente pedir que seu mestre despertasse, pois eles precisavam de sua força para enfrentar um ataque iminente. Nos pensamentos do mestre, ele desejava muito acordar, mas estava por um fio e sem forças sequer para dizer uma palavra. Ver um ataque inimigo às portas o deixava profundamente triste. Nesse momento, descobriu-se que um rapaz chamado Yun-Ye havia reencarnado como o imperador daquele mundo alternativo, sendo conhecido como o Imperador Deus das Nuvens. Yun-Ye era odiado pelas 8 Terras Santas, mas possuía 6 discípulos fortes, todos com passados trágicos. O discípulo mais velho, Ling Feng, era um ex-príncipe da dinastia Daiyu, cuja família fora completamente exterminada pela Terra Santa Daoísta. A segunda discípula, Yuan Ziyi, originalmente era um dragão de ouro de 5 garras, temida e caçada pelo verdadeiro dragão da Terra Santa. O terceiro discípulo, Gao Ao, era descendente do clã divino, massacrado por causa da capacidade de sua linhagem sanguínea de criar elixires divinos. A quarta discípula, Zhongli pertencia ao clã fantasma, e após ser caçada, escondeu-se na arma mágica de Yun-Ye, que a trouxe de volta. A quinta discípula, Yuan Xiaolu, era uma cultivadora especializada em alquimia e técnicas de cura, confiada ao cuidado de Yun-Ye pelo ancião do Vale do Rei da Medicina antes de falecer. A sexta discípula, Yuer, sofreu um acidente e era a última de sua linhagem, também confiada a Yun-Ye. Esses 6 discípulos eram considerados espinhos pelas seitas autoproclamadas justas. Yun-Ye os ensinara a não aceitar injustiças, o que havia gerado conflitos com diversas forças locais. Felizmente, Yun-Ye a havia cultivado intensamente e estava prestes a se tornar um semideus, alcançando um nível de invencibilidade. No entanto, aqueles que se diziam honrados apenas ousavam falar pelas costas, nunca enfrentando o imperador diretamente. Ling Feng correu gritando que a Terra Santa da Estrela e da Lua, a Terra Santa do Céu Celestial e a Terra Santa do Dragão Verdadeiro estavam atacando ferozmente. Ele temia que algo terrível acontecesse. Yuan Ziyi o acompanhava silenciosamente. Pouco tempo depois, ambos chegaram ao salão principal. Gao Ao informou que a formação que carregava o nível de cultivo do mestre havia sido quebrada com facilidade, indicando que algo muito ruim estava para acontecer. Gao Ao levantou-se, convocou Yuan para segui-lo e proteger o templo, e pediu que Ling protegesse o mestre. Os 2 discípulos partiram rapidamente, enquanto Ling permanecia ao lado do mestre imóvel. Fora do templo, diversos navios voadores aproximavam-se, exibindo toda a sua imponência diante da fragilidade do imperador.
Um dos homens presentes no ataque gritou, acusando Yun-Ye de dominar o pico de lótus da Terra Santa e acolher traidores de diversos clãs, permitindo que eles cometessem más ações livremente. Ele afirmou que todas as 8 Terras Santas seriam destruídas pelas atrocidades de Yun-Ye. Yuan chegou ao local e questionou a justiça daqueles homens, concluindo que, se não gostassem do que ele fazia, ao menos deveriam ter declarado guerra antes. Ela os chamou de covardes por esperarem a fragilidade do mestre para agir, destacando que pessoas pequenas como aquele homem só ousam olhar para as estrelas à noite, mas aproveitam-se dos outros sem escrúpulos. A jovem terminou afirmando que, mesmo assim, o homem ainda ousava falar grandiosamente. O homem ficou irritado e respondeu que Yuan era, de fato, discípula de um demônio como Yun-Ye, pois ambos combinavam perfeitamente. Outro homem comentou que fazia muito tempo desde que vira Yuan-Zi e que ela havia crescido bastante, ao ponto de enfrentar um ancião das 8 terras. Ele continuou, dizendo que o mestre dela lhe ensinou muitas coisas boas, mas que ela não deveria esquecer suas origens, nem o fato de ter implorado por misericórdia quando estava na Terra Santa do verdadeiro dragão. O homem então ativou uma esfera de energia em sua mão, acusando Yuan de trair o clã principal, tornar-se discípula de Yun-Ye e causar mal por onde passava. Ele declarou que ela era uma vergonha para a Terra Santa dos Dragões Verdadeiros. A esfera de energia que o homem carregava transformou-se em um dragão poderoso. Yuan, que também possuía o mesmo poder, invocou seu dragão dourado para confrontar o do adversário. Os 2 dragões iniciaram uma batalha intensa, mas Yuan começou a sofrer, pois havia enviado uma grande parte de seu poder espiritual para ajudar seu mestre naquele dia, danificando sua essência. Apesar disso, ela pensava que, se não fosse por isso, estaria em melhores condições para enfrentar aquele dragão fraco. Nesse momento, algo chamou sua atenção. Gao, seu irmão mais novo, avançou em direção ao inimigo, e Yuan se desesperou ao perceber que não teria forças para ajudá-lo por muito tempo. Gao, no entanto, disse que iria ajudá-la, enquanto avançava empunhando sua espada. O líder dos dragões verdadeiros lançou outro ataque e questionou se apenas aquele moleque iria enfrentá-lo, afirmando que seria uma má ideia. O dragão do homem lançou um ataque direto contra Gao, que tentou se defender com sua espada. Impressionado, o líder dos dragões verdadeiros reconheceu Gao como membro do antigo clã divino e comentou que, se ele fosse mais velho, ninguém seria páreo para enfrentá-lo. Outro homem sorriu e acrescentou que o crescimento de Gao dependeria apenas do velho Tu. Enquanto isso, no salão onde Yun-Ye se encontrava, Ling percebeu uma aura divina e concluiu que seu irmão mais novo, Gao, havia sido forçado a expor essa energia, o que indicava que ele estava correndo sério perigo. Ling tentou despertar seu mestre, suplicando para que ele acordasse, pois o pico de lótus estava sob ataque e os discípulos estavam em perigo. Nos pensamentos de Yun-Ye, ele sentiu algo errado. Os inimigos estavam atacando, seu poder ainda estava desativado, sua vida estava se esvaindo e seus discípulos estavam sendo feridos. Ele se questionou se estava errado e se, na verdade, era o vilão da história, destinado a ir contra o protagonista. De repente, uma pequena criatura surgiu atrás de Yun-Ye, informando que ele estava em uma crise de vida ou morte e que o sistema havia sido ativado automaticamente. Uma mensagem apareceu, dizendo que, por ser a primeira ativação do sistema, ele receberia um pacote de recompensa com 10 pontos, e cada ponto poderia ser trocado por um dia de vida. O sistema perguntou se ele gostaria de realizar a troca imediatamente. Confiante, Yun-Ye levantou-se e declarou que nunca seria uma figura descartável, pois sempre soube que era o protagonista. Ele confirmou a troca, e o sistema informou que ela foi realizada com sucesso. Yun-Ye ganhou 10 dias de vida útil, e todas as funcionalidades do sistema foram ativadas automaticamente. Rapidamente, uma tarefa foi anexada ao sistema: salvar um de seus discípulos para receber 20 pontos ao concluir a missão. Enquanto isso, do lado de fora do templo, os navios voadores pressionavam ainda mais, avançando em direção ao templo. O líder dos dragões verdadeiros canalizava mais um ataque e dizia a Gao e Yuan para não se preocuparem, pois aquilo ainda não havia acabado.
Ele lançou diversos raios negros em direção a Gal, e ao atingirem o solo, uma grande explosão ocorreu. Gal, nesse momento, estava caído no chão, pois havia sido atingido diretamente pelos raios. Ele pensava que talvez aquela terra santa dos dragões verdadeiros não fosse tão fácil de lidar quanto imaginava. Yuan virou-se para seu irmão mais novo, desesperada e preocupada com ele. Nesse momento de distração, o dragão do líder dos dragões avançou em sua direção. Gal gritou, tentando avisá-la sobre o ataque, mas, quando Yuan se virou para ver o que vinha em sua direção, foi atingida por um golpe poderoso que a lançou para longe. Outro homem da Terra Santa preparava um ataque chamado Formação do Milênio do Rio Estelar. Diversas bolas de fogo surgiram no céu, dirigindo-se ao Pico de Lótus. Yuan e Gal se desesperaram ao ver aquele ataque tão poderoso vindo em direção a eles. Contudo, nesse instante, alguém chegou, e com apenas um estalar de dedos, eliminou todas as esferas que caíam do céu. Yuan e Gal se animaram ao ver seu amado mestre ali, após tanto tempo. Yuan, tentando se levantar, disse que sabia que seu mestre era uma pessoa virtuosa, abençoada pelo céu, e que não desistiria tão facilmente de sua vida. Um dos homens da Terra Santa, ao ver Yun Ye, começou a zombar dele, dizendo que o protagonista sempre afirmava estar apenas um passo atrás de se tornar um semideus e que agora havia se tornado um covarde. Ele perguntou quem estava se escondendo e planejando não sair. O homem de preto começou a intimidar Yun Ye, afirmando que ele ousava atacar sua formação mesmo estando prestes a morrer. Ele continuou dizendo que Yun Ye já havia perdido toda a sua energia. O líder dos dragões começou a rir e perguntou se o protagonista conseguiria vencer um discípulo dele. O homem, então, virou-se para trás, apontou para um dos discípulos e ordenou que ele avançasse e tentasse a sorte contra o imperador Yun Ye. O discípulo obedeceu rapidamente às ordens de seu mestre. Yuan gritou, dizendo que, se Lung Tu ousasse humilhar seu mestre, ela mesma o eliminaria. Contudo, Gao aproximou-se dela e, calmamente, disse para não se preocupar. Ele pediu que Yuan olhasse para o mestre deles e percebesse o quão calmo ele estava. Gao concluiu que, se ele estava assim, era porque já devia ter alcançado algo grandioso. O discípulo do velho Lung Tu se preparava, pensando que, finalmente, seu mestre havia lhe dado uma oportunidade. Ele queria aproveitar ao máximo, acreditando que, ao eliminar Yun Ye, conseguiria fazer seu nome, e assim, as 8 terras seriam dele. O discípulo, então, seguiu em direção ao protagonista, caminhando calmamente, enquanto este iniciou uma contagem regressiva, começando pelo número 3. O discípulo perguntou se Yun Ye estava contando os últimos segundos de sua vida. Quando o protagonista chegou ao número 1 de sua contagem, ele ergueu uma de suas mãos e lançou um peteleco. Com esse movimento leve, desferiu um ataque colossal em direção ao discípulo de Lung Tu. Ao ver seu ataque atingir o navio voador, o protagonista respondeu que não estava contando os últimos segundos de sua própria vida, mas sim os do discípulo. Um dos homens da Terra Santa, após ter fugido do barco atingido, perguntou-se como aquilo era possível, já que claramente Yun Ye parecia estar à beira da morte. O golpe, além de ter matado Lung Tu, também destruiu um navio de guerra celestial, famoso por sua defesa. Assustado, o homem refletiu sobre o tipo de poder absurdo que estava diante dele. Em seus pensamentos, acreditava que, mesmo se um de seus ancestrais aparecesse, não seria capaz de combater Yun Ye facilmente. Um homem mais velho se aproximou e disse a Yuelao que aquela era a batalha final, pois, mesmo que os dois unissem forças, não seriam capazes de enfrentar Yun Ye. Enquanto isso, o protagonista pensava que o golpe que acabara de desferir havia consumido 7 dias de sua vida, deixando-lhe apenas 3 restantes. Ele sabia que, se precisasse atacar novamente, acabaria expondo sua condição. Yun Ye começou a caminhar tranquilamente e declarou que, se os ancestrais das 2 Terras Santas tivessem vindo para a batalha, eles teriam uma pequena chance de vitória. No entanto, ele tinha certeza de que os inimigos o subestimaram e não trouxeram seus ancestrais. Ele continuou falando que era bom terem se reunido ali naquele dia, pois, assim, ele poderia limpar as terras santas da Terra e da Estrela e Lua sem precisar viajar até lá.
Enquanto canalizava uma esfera de energia na ponta de seu dedo, Yun-Ye afirmou que sempre fora justo com todas as vidas e que, por isso, daria 3 segundos para os atacantes. Tranquilamente, o protagonista iniciou outra contagem. O homem mais velho começou a chamar por Yue Lao, mas, ao olhar para trás, percebeu que ele já não estava mais ali. Yue Lao, que já estava voando com sua espada, gritou dizendo que não era bom corredor e, por isso, sairia primeiro. Ele desejou boa sorte ao amigo da Terra Santa da Estrela e da Lua. Um dos discípulos do homem mais velho pediu para partir com ele, mas o protagonista chegou ao número 1 de sua contagem novamente. O homem mais velho fugiu, voando em sua espada, enquanto ordenava que seus discípulos fugissem também. Enquanto isso, o protagonista refletia que quase havia se exposto, pois sentia como se seu corpo tivesse sido completamente drenado de energia. Os discípulos de Yun-Ye correram desesperados em sua direção. Uma mensagem do sistema surgiu, parabenizando-o por ter completado a tarefa. Assim, o protagonista ganhou 20 pontos, que foram convertidos em 20 dias de vida. Sentindo-se fraco, ele pediu ao sistema que se apressasse e trocasse os pontos. Com isso, sentiu seu corpo revigorado novamente. Yuan se aproximou dele e perguntou como ele se sentia. O protagonista respondeu que já estava bem e que apenas havia tido um pico de pressão alta, pois estava velho e não conseguia mais fazer movimentos rápidos. Nesse momento, Gao segurou um objeto em suas mãos e disse ao protagonista que a 5ª discípula estava em perigo, temendo que ela tivesse encontrado algo no reino secreto. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece, informando que a discípula do anfitrião está em perigo e que ele deve salvá-la. Caso consiga, ele ganhará 20 pontos, mas, se falhar, os pontos que ele possui serão reduzidos a 0. Yun-Ye fica completamente revoltado e diz que arriscou tudo por esses pontos, e agora o sistema quer tomá-los dessa forma. O sistema avisa que a missão ainda está carregando e pede que o anfitrião se mantenha calmo, o que deixa Yun-Ye ainda mais irritado e sem reação. O protagonista pensa que seu sistema é ridículo, pois os sistemas de outras pessoas estão cheios de benefícios, enquanto o dele parece uma bomba relógio que constantemente ameaça sua vida. Ling olha para Yun-Ye e pergunta por que seu mestre está falando sozinho. Gao responde que acha que o mestre está mentalmente instável devido à exaustão da batalha. Yuan, por sua vez, pergunta ao protagonista quais são as ordens, já que uma de suas irmãs está em perigo. Ling, irritado, comenta que essas 8 terras santas são muito hipócritas, pois, além de atacarem em um momento de fragilidade do mestre, também atacaram sua irmã mais nova. Ele então sugere a Yun-Ye que deem um lembrete agradável a todas as 8 terras santas. Gao apenas concorda com seu irmão mais velho. Em seus pensamentos, Yun-Ye se pergunta o que o dono anterior desse corpo fez para que seus discípulos fossem tão ferozes. Pensando por esse lado, o protagonista acredita que é por isso que estão sendo atacados e que no futuro haverá ainda mais problemas. Ele então diz que, embora existam pessoas sem vergonha nas 8 terras santas, há discípulos inocentes por lá. Continua dizendo que, se eles matarem pessoas inocentes só porque são fortes, qual seria a diferença entre eles e os hipócritas das 8 terras santas? Yuan, orgulhosa, começa a elogiar Yun-Ye, dizendo que ele nasceu para ser um mestre. Ling, no entanto, lembra que o mestre os ensinou antes que apenas um tolo agiria razoavelmente diante de uma situação problemática que pode ser facilmente resolvida com força. Essa frase atinge diretamente os argumentos do protagonista. Yuan comenta que o mestre sempre foi gentil e de bom coração, e que deve ter seus motivos. O protagonista, então, os interrompe tossindo para chamar atenção. Ele explica que resolver problemas pela força não significa atacar inocentes indiscriminadamente. Isso se chama promoção de energia positiva e pergunta se os discípulos entenderam. Os 3 ficam completamente confusos sobre o que isso significa. Sem saber o que dizer, Yun-Ye afirma que mostrará isso em outro momento e que agora o mais importante é salvar Xiaolu. Yun-Ye então observa que Gao e Ling sofreram graves danos em suas fontes espirituais e recomenda que meditem para se recuperarem.
Ele também observa que o portão do templo precisa ser protegido e pede que os dois fiquem e o guardem enquanto ele e Yuan vão salvar Xiaolu. Os discípulos rapidamente aceitam as ordens. Algum tempo depois, eles descem a montanha do Pico de Lótus. Yun-Ye dá suas últimas instruções aos discípulos, pedindo que fiquem vigilantes enquanto ele estiver ausente. Além disso, ordena que usem os espiões infiltrados nas 8 Terras Santas para coletar informações e descobrir o paradeiro das outras 2 discípulas, convocando-as de volta ao Pico de Lótus o mais rápido possível. Ling e Gao obedecem prontamente. Ao olhar para o templo, Yun-Ye percebe que a barreira de proteção foi enfraquecida no último ataque. Ele teme não resistir a um novo confronto contra alguém poderoso. Para proteger o templo, lança uma poderosa magia de proteção, sacrificando um dia de sua vida. Uma energia imensa cai sobre o templo, cobrindo o Pico de Lótus. Gao e Ling, olhando para o céu, perguntam se isso seria uma formação celestial de alto nível. Sentindo um traço de energia justa na formação, eles se perguntam se isso é o que o mestre chamou de energia positiva. Ling, emocionado, diz que sentiu um raio de luz iluminando a terra e subitamente teve uma inspiração. Vendo seus discípulos tão impressionados, Yun-Ye fica sem saber o que fazer, mas rapidamente se recompõe. Ele explica que essa formação pode resistir a 9 ataques de força total de um especialista no reino do imperador e que, mesmo que os 8 mestres das Terras Santas ataquem juntos, a barreira resistirá por tempo suficiente para ele voltar à montanha. Yuan, animada e orgulhosa de seu mestre, diz que ele é verdadeiramente o mais forte do mundo e que é uma grande honra ser sua discípula. No entanto, ela se vira para Yun-Ye e pergunta se ele já descobriu a localização específica da irmã mais nova. O protagonista fecha os olhos por um momento, concentra-se e localiza um portão específico. Sua expressão muda de tranquila para extremamente irritada. O protagonista nos conta que Yuan Xiaolu é a discípula favorita do mestre original. Ela teve uma vida bastante trágica, pois seus pais faleceram muito cedo. Um velho amigo do mestre original a entregou aos cuidados dele. No entanto, por causa das dificuldades que enfrentou desde criança, ela amadureceu cedo e foi diligente em seu cultivo. Xiaolu não era tão travessa e animada quanto as crianças de sua idade. Nesse momento, Xiaolu estava cercada por diversos homens. Um deles, com uma franja chamativa, gritou dizendo a Xiaolu que o mestre dela estava sendo atacado naquele momento e que provavelmente não resistiria. Outro homem, com um bigode, afirmou que mesmo que Xiaolu conseguisse escapar, provavelmente o mestre dela não conseguiria aproveitar o elixir de ressurreição suprema. Os homens começaram a se aproximar cada vez mais de Xiaolu, insistindo para que ela se entregasse e se tornasse escrava deles. Contudo, Xiaolu gritou para que parassem de falar bobagens e de amaldiçoar o mestre dela. Além disso, afirmou que seu mestre era um homem bravo e forte, e que viveria mais do que todos ali. O homem da franja preparou um ataque, dizendo que a mandaria para esperar por seu mestre no céu, disparando um golpe poderoso em direção a Xiaolu. Ela tentou bloquear o ataque, mas acabou caindo no chão, deixando cair os 2 elixires que havia conseguido. O homem da franja pegou uma das pílulas, ficando muito satisfeito. Xiaolu se desesperou ao perceber o que acabara de acontecer. Com um sorriso no rosto e o elixir na mão, o homem perguntou o que aconteceria se ele eliminasse uma discípula do grande herói Yun-Ye. Xiaolu, entretanto, saltou rapidamente, pedindo o elixir de volta. O homem de bigode afirmou que acabaria com ela ali mesmo. Uma grande aura escura começou a emanar de seu corpo, e de repente, uma de suas mãos se transformou em uma imensa garra. Ele partiu para atacar Xiaolu, que vinha a toda velocidade. Ela se assustou ao ver aquilo e gritou desesperada. Xiaolu foi atingida pelo golpe daquela enorme mão estranha e bateu com força contra a parede. Nesse mesmo momento, o homem de bigode a segurou. Enquanto a erguia, ele afirmou que aquele elixir era usado pelo imperador do vale deles, o famoso rei da medicina, e acusou Xiaolu de usar uma técnica de um traidor para produzir o elixir, dizendo que ela merecia morrer por isso. Xiaolu, nesse momento, só pensava que seu mestre estava esperando por aquele elixir. Mesmo não tendo medo da morte, ela se sentia inútil por estar naquela situação.
Nesse instante, alguém chegou ao local gritando para que parassem. O homem de bigode virou-se, perguntando quem estava gritando assim, e rapidamente soltou Xiaolu ao reverenciar o recém-chegado. O homem, que estava vendado, disse que eles quase haviam arruinado aquele precioso medicamento. Confuso, o homem de bigode questionou o que ele queria dizer com o medicamento. O homem vendado explicou que o sangue de Xiaolu tinha a essência de um semideus, de tão concentrado que era. Por isso, ela certamente não era alguém comum. Ele continuou dizendo que temia que alguém pudesse consumir o sangue dela e remodelar seus meridianos, mantendo-a viva por tanto tempo. Ressaltou que, nas 8 terras sagradas, apenas uma pessoa alcançara aquele reino. Ele concluiu que Yunye devia realmente amar aquela discípula. Xiaolu, ao ouvir tudo isso, lembrou-se de algo sobre seu sangue. Quando foi acolhida pelo homem mais velho, ele havia dito ao mestre que ela não viveria mais do que 5 anos. Porém, Yunye remodelara seus meridianos, sacrificando a coisa mais preciosa de um cultivador, sua essência de sangue. Recordando-se de seu mestre, Xiaolu percebeu que não sabia que ele havia compartilhado seu próprio sangue com ela. Sempre se considerou uma menina doente e desprezada por todos, mas seu mestre sempre fora tão bom para ela. O homem vendado acrescentou que não apenas o reino do semideus, mas até mesmo o reino do Deus verdadeiro poderia ser desafiado usando o sangue de Xiaolu. Eles poderiam refinar um elixir para alcançar o reino do semideus, ficando muito próximos do reino do Deus verdadeiro. Nesse momento, Xiaolu decidiu agir. Pensou no quanto seu mestre havia depositado amor e alma nela, e concluiu que definitivamente não queria morrer ali. Usando parte de sua essência de sangue como arma, Xiaolu se recompôs rapidamente, levantou-se e saltou para a frente, recuperando o elixir que o homem da franja havia roubado. Os 2 homens começaram a gritar um com o outro para não deixarem Xiaolu escapar. Enquanto isso, ela corria rapidamente, cheia de esperança de rever seu mestre. O homem que a observava fugir começou a canalizar sua energia, declarando com confiança que gostava de ver como ela ainda tentava escapar. Uma aura escura e poderosa surgiu ao redor dele, cercando completamente Xiaolu com uma névoa negra. Ela caiu ao chão, sem conseguir respirar direito, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Neste momento, Xiaolu está presa com o homem vendado. Ela o adverte para não ousar atacá-la, pois seu mestre não o perdoará. Confiante, o homem responde que nem mesmo Yunye seria capaz de suportar aquela névoa venenosa. Ele continua dizendo que a estrela da vida de Yunye caiu há um dia e pergunta como Xiaolu não sabia disso. Xiaolu se recusa a acreditar em palavras tão cruéis e afirma que seu mestre jamais morrerá. O homem tenta consolá-la, dizendo para não ficar triste, pois ele a enviará para se reunir com seu mestre naquele exato momento. Em seguida, ele prepara um ataque de chamas em sua mão. Xiaolu, visivelmente abalada, grita pelo seu amado mestre. Ao olhar para cima, ela se depara com um imenso ataque flamejante. De repente, algo surge diante dela, e com apenas um golpe, destrói o ataque inimigo com facilidade. O homem vendado se assusta e fica confuso. Com a força do impacto do bloqueio, ele é lançado para trás, mas seus discípulos o seguram para que não caia. Xiaolu, ao perceber que Yunye estava ali, pergunta se ele realmente não está morto. Yunye, colocando os dedos na testa de Xiaolu, a chama de pirralha ingrata, pois o mestre viajou um longo caminho para salvá-la, e ainda assim ela não consegue desejar coisas boas para ele. Rapidamente, Xiaolu se levanta e, gaguejando, deseja tudo de bom ao seu mestre, mostrando o elixir que conseguiu para ele. No momento em que Yunye pega o elixir, Xiaolu se sente muito mal e desmaia. Ao vê-la cair, Yunye pensa que o maldito rei do vale ousou usar uma técnica tão cruel em uma adolescente. Além disso, ele conclui que devem tê-la forçado a uma situação extrema, o que a levou a usar sua essência de sangue. Yunye se pergunta se o ataque de chama tripla foi uma tentativa de refinar Xiaolu em um elixir humano. Ele observa que, mesmo sem conseguir manter sua própria vida, Xiaolu tentou proteger o elixir desesperadamente. Yunye então pede para Yuan cuidar bem de Xiaolu, e Yuan prontamente aceita a missão.
Enquanto isso, Yun-Ye se vira para o rei da medicina do vale. Os dois capangas do rei ficam assustados e comentam que ninguém no continente pode enfrentar Yun-Ye. Contudo, ainda estão confusos sobre a suposta morte de Yun-Ye, acreditando que a garota do clã dos fantasmas sob sua guarda seja habilidosa em disfarces e talvez esteja se passando por ele. Um dos homens comenta que, mesmo que Yun-Ye tenha ressuscitado, deve estar perto da morte, pois seu cultivo deve ter sido gravemente danificado. Eles acreditam que, unindo forças, os três podem ter uma chance contra ele. Enquanto caminhava na direção deles, Yun-Ye comenta que os homens devem ser figuras importantes para o rei da medicina e, portanto, proficientes em alquimia. Segurando uma flor de lótus flamejante, Yun-Ye os convida a observar seu fogo mais de perto. O homem vendado reconhece o fogo kármico de lótus vermelho e se assusta. Yun-Ye lança o fogo na direção deles, eliminando-os rapidamente com uma grande torrente de chamas. Uma mensagem do sistema aparece, informando que Yun-Ye consumiu um dia de vida para realizar o ataque. Observando o impacto, Yun-Ye declara que, a partir daquele dia, o rei da medicina está expulso das 8 terras santas e das grandes seitas. O ataque de Yun-Ye é tão poderoso que é avistado a longa distância por várias pessoas, que confirmam que ele não está morto. Um homem comenta que o alvo foi o rei da medicina do vale, enquanto o outro menciona que aquele é o poder do karma, pois o rei capturava pessoas e as transformava em elixires. Alguns, emocionados, relatam que suas filhas foram vítimas disso. Agora, concordam que o rei da medicina mereceu aquele destino. Voltando para Yun-Ye, o sistema o parabeniza por completar a missão. Yun-Ye ganha 20 pontos e, por eliminar 3 vilões juntos, recebe mais 3 pontos adicionais, que são automaticamente convertidos em vida. Ele percebe que eliminar vilões também dá pontos de vida e comenta que esse sistema é o mais enganador de todos, já que os pontos de eliminação têm uma proporção de 1 para 1. Neste momento, uma voz surge, afirmando que Yun-Ye fez tantas coisas por ali e agora deve uma satisfação. Era um homem com uma essência de santo sobre suas costas. Yuan gritou dizendo que aquele era um dos 3 santos do rei da medicina do vale e comentou que a força física dele já estava em um nível extraordinário. Yuan ficou com medo de que aquele homem já tivesse alcançado o pico do Reino Santo, devido à bênção do corpo Dharma. Explicou que a essência de todos os seres vivos, dentro de um raio de 30 milhas, seria drenada e que quase ninguém abaixo do reino do imperador seria capaz de derrotá-lo. Yuan continuou dizendo que se lembrava de que essa técnica secreta havia sido destruída no passado, questionando como aquele homem conseguiu cultivá-la e evoluí-la. Enquanto isso, o protagonista observava o inimigo e achava muito interessante o corpo Dharma da essência do Santo Misericordioso. Ele explicou que, como a maioria dos corpos Dharma de nível celestial, a essência do Santo Misericordioso também evoluiu dos restos de corpos Dharma antigos. Aqueles chamados santos e ancestrais poderosos pegaram os fragmentos e os integraram, pensando que haviam criado algo capaz de rivalizar com os antigos corpos de Super Dharma. O protagonista destacou que esses chamados corpos de Super Dharma estavam cheios de fraquezas comparados com os antigos, e que essas formas podiam ser consideradas artificiais, como tigres de papel que poderiam ser facilmente destruídos. O homem santo afirmou que Yun-Ye havia permitido que sua discípula roubasse um elixir, causando a destruição de centenas de fornos de elixir e a morte de 3 anciões da seita interna. Ele continuou, dizendo que, por conta disso, o vale estava quase todo destruído e que, se o protagonista entregasse a discípula, ele consideraria isso uma desculpa aceitável, protegendo o nome de Yun-Ye como a primeira pessoa das 8 terras. Yun-Ye questionou se o homem realmente acreditava que ele trairia seus discípulos por uma reputação póstuma para agradar famílias ricas e famosas. O homem santo acusou Yun-Ye de fingir e declarou que, se o protagonista quisesse prolongar sua vida à força, além de reabastecer elixires espirituais e a essência espiritual externa, só restaria queimar seu cultivo. Ele olhou para o protagonista com uma expressão ameaçadora e relembrou que, no dia anterior, no Pico de Lótus, o protagonista havia derrotado 3 terras santas e usado o fogo do lótus vermelho.
Agora, a flutuação de aura do protagonista estava mais fraca do que a de suas duas discípulas, levando o homem a perguntar se Yun-Ye havia caído alguns níveis de seu reino atual. O protagonista pensou que talvez tivesse queimado todo o seu cultivo para realizar aqueles feitos, mas percebeu que a situação não era bem como o homem acreditava. Ele respondeu que o homem santo realmente era um dos 3 santos do vale, pois conseguiu detectar seu verdadeiro nível de cultivo, mas advertiu que não estava mais no 9º nível do reino Dao, e sim no reino da reencarnação. O homem santo ficou surpreso ao ouvir isso, e enquanto olhava para Yun-Ye, pensava que o protagonista parecia tão fraco quanto suas discípulas. Contudo, ele desconfiava que Yun-Ye pudesse ter um truque na manga. Ainda assim, o homem decidiu testar isso. Ele gritou que Yun-Ye era teimoso e que, por isso, enviaria ele e suas discípulas para a Terra dos Pés juntos. Ativando um ataque, formou um portão de coleta de essência santa. Yuan gritou, pedindo para que seu mestre tivesse cuidado. O protagonista virou-se para o homem santo e disse que, apesar de ter uma boa compreensão, era lamentável que tivesse cultivado um corpo Dharma de baixa qualidade para o nível atual. Ele explicou que aquilo era apenas uma versão copiada, incapaz de resistir a um movimento diante do verdadeiro corpo Dharma. Sacrificando mais um dia de vida, o protagonista canalizou sua essência e ativou o corpo Dharma verdadeiro. Um imenso espírito Dharma surgiu atrás de Yun-Ye. O homem santo ficou aterrorizado ao reconhecer aquele como o corpo Dharma antigo das 10 direções do céu e da terra. Uma luz intensa surgiu, dissipando o corpo de Super Dharma. As discípulas ficaram encantadas ao ver o verdadeiro corpo Dharma de seu mestre. Yuan comentou que o mestre nunca tinha apenas um movimento, e nunca falhava. O homem santo recusou-se a aceitar o que acabara de acontecer, alegando ser impossível, já que o protagonista não tinha poder de cultivo suficiente para aquilo. Ele apontou para Yun-Ye e perguntou se ele havia tomado algo ilícito ou usado alguma técnica proibida. Yun-Ye levantou 2 dedos e disse para ele parar de pensar sobre isso, pois, quando chegasse ao submundo, o rei do inferno explicaria. O protagonista ordenou que seu corpo Dharma atacasse novamente. O homem santo, desesperado, pediu que não se aproximasse. Nesse momento, um símbolo de Yin e Yang surgiu no céu, e um poderoso raio saiu de dentro dele. 2 homens apareceram em meio à fumaça da explosão. Um deles, de cabelo branco, aconselhou Yun-Ye a não lutar desnecessariamente enquanto estivesse à beira da morte. Ao ver isso, o homem santo ficou animado e gritou que seu irmão mais velho havia ativado a formação de proteção da montanha. O homem de cabelo branco explicou que aquela formação venenosa era muito poderosa, criada há muitos anos, e que, mesmo no auge de sua força, o protagonista não conseguiria escapar antes que sua alma fosse corroída pelo veneno. Nuvens de veneno em forma de dragão surgiram. O protagonista, animado, comentou que já havia ouvido falar sobre a formação de bloqueio de alma do dragão venenoso de Bagua. Ele revelou que alguém o visitou certa noite no Pico de Lótus para pedir conselhos sobre como fazer a formação. Então, revelou que quem havia sacrificado metade de seu cultivo para criá-la era um sênior chamado Wang Heng. O homem de cabelos brancos diz que Wang Heng é apenas um dos líderes de seita mais comuns do passado e que, se os ancestrais dele não o apreciassem, suas qualificações nem o tornariam um ancião da seita interna. Ele completa dizendo que Yun-Ye está vivo há tantos anos que, para fazer um ataque desse tipo, deveria conhecer melhor a história do Vale do Rei da Medicina. O homem de cabelos castanhos afirma que Yun-Ye também pode ser considerado um herói de sua geração, pois seu poder é extraordinário. No estado atual, ele pode ser considerado a pessoa número 1 dentre todas as seitas. O homem completa dizendo que é uma pena que Yun-Ye esteja no final de sua vida, mas Yun ainda mantém seu temperamento jovem. Ele, então, pergunta se Yun sabe que, se uma pessoa tiver um temperamento maior que sua habilidade, ela se torna mais fácil de matar. O protagonista, mantendo-se confiante, pergunta se é isso mesmo, empunha sua espada e declara que tentará algo. Ele avisa que o oponente nem precisa usar o corpo de Dharma. Yun-Ye continua dizendo que, com o poder de sua espada, no reino da reencarnação, ele pode facilmente quebrar a chamada formação de proteção da montanha.
O homem de cabelos castanhos sorri e diz que isso é ridículo. Já o rapaz que lutava antes contra o protagonista pede ao irmão mais velho para não escutar as besteiras de Yun-Ye e chamar logo os dragões venenosos. Os três homens então se aliam e, usando um sinal de mãos poderoso, começam a invocar sua arma mais poderosa. Gigantescos dragões venenosos surgem diante de Yun-Ye, mas, com apenas um golpe de sua espada, o protagonista consegue eliminar os dragões e também acertar os três homens de uma só vez, lançando-os para longe. Uma grande explosão ocorre, e o homem de cabelos castanhos se levanta atordoado, pensando que o protagonista é realmente muito poderoso, pois derrotou os dragões com apenas um golpe, quebrando a formação de proteção da montanha. Vendo o protagonista parado à sua frente, o homem se pergunta se ele é realmente o responsável pela formação. O rapaz começa a rir freneticamente e diz que isso é uma piada, afirmando que o rei da medicina tem muitos anos de prática. Além disso, ele menciona que ele e seus irmãos santos se juntarão para manter a formação de proteção da montanha. No entanto, de repente, ele começa a surtar, admitindo que não esperava que a formação tão poderosa que possuem viesse do inimigo. Sorrindo, ele declara que o rei da medicina do vale irá surgir. Os dois irmãos mais velhos se encaram por algum tempo. O homem de cabelos castanhos afirma que não esperava que Wang Heng fosse tão capaz assim, e conclui dizendo que parece que os registros históricos não são tão verdadeiros. Ele continua com ironia, agradecendo ao protagonista por ter avisado antes, pois, sem isso, teriam sido enganados. Observando o protagonista, o homem reflete que as derrotas da Terra Santa e as disputas frenéticas que ocorreram nos últimos dias não foram acidentais, pois nenhuma droga proibida poderia durar tanto tempo. Além disso, ele conclui que ataques tão poderosos não poderiam vir de alguém prestes a morrer. Mesmo assim, ele percebe que o protagonista continua o mesmo e não deve ser subestimado. A única coisa que podem fazer agora é ganhar tempo até que o ancestral dele saia da reclusão. O homem de cabelos brancos admite que ele e seus irmãos ofenderam Yun-Ye. Agora que sabem que Yun é amigo de seu antigo sênior, ele pede que o protagonista os poupe. Xiaolu comenta que o Sr. Wang Heng dedicou toda a sua vida ao rei da medicina do vale, mas nunca esperou encontrar pessoas tão inconsequentes, enganosas e hipócritas como aqueles homens, que minutos antes estavam corajosos e dispostos a lutar a qualquer custo. Yuan grita que esses hipócritas devem ser erradicados para eliminar permanentemente os problemas futuros. Yun-Ye declara que sempre seguiu o princípio de não ofender ninguém, mas, caso alguém o ofenda, será eliminado. Assustados, os homens gritam que isso não é nada bom. O protagonista, então, chama de volta seu corpo de Dharma. A figura gigante e assustadora volta-se para os homens que atacavam Yun-Ye. O Dharma lança um ataque em direção aos inimigos, e ouve-se apenas um grito estridente em meio ao caos. Yun-Ye grita que, a partir de hoje, não haverá mais hipócritas no Vale do Rei da Medicina. Neste momento, o sistema surge, informando que o anfitrião completou a missão de salvar os discípulos e ganhou 20 pontos. Além disso, ao eliminar 3 vilões do Reino Santo, recebeu uma recompensa adicional de 3 pontos. Os pontos são automaticamente convertidos em vida. O sistema parabeniza Yun-Ye por realizar com sucesso o antigo corpo de Dharma, elevando-o ao 9º reino do Dao. Ele também avisa que a missão principal foi iniciada. O protagonista precisa buscar justiça em nome de seus discípulos sob seu comando. O protagonista se anima ao ver que a missão principal finalmente apareceu. Ele diz ao velho Yun-Ye para não se preocupar, pois nunca permitirá que alguém intimide seus discípulos. Definitivamente, o protagonista pretende reivindicar o que as 8 Terras Santas lhes devem, uma por uma. Enquanto isso, no grande salão da Terra Santa da Estrela e da Lua, um homem estava diante de um trono onde 3 pessoas estavam sentadas. O homem, mestre da seita do Vale do Rei da Medicina, dizia que Yun-Ye havia ofendido a Terra Santa e que seus discípulos tinham algumas intrigas com eles. Ele acrescentou que, agora que a força de Yun-Ye retornou, o Vale do Rei da Medicina havia sido brutalmente destruído. O homem completou dizendo que a próxima vítima pode ser vocês. O líder da Estrela e da Lua
respondeu que todos entendiam o que o homem queria dizer, mas afirmou que a estrela da vida de Yun-Ye já havia caído, e ele próprio havia visto isso na plataforma de astrologia. Mesmo que Yun-Ye ainda estivesse vivo, ele não duraria muito tempo. O segundo líder gritou, dizendo que o Vale do Rei da Medicina foi destruído porque o homem diante deles era fraco. Além disso, um ancião supremo do clã do dragão poderia facilmente destruir o Vale do Rei da Medicina. O segundo líder continuou dizendo que uma seita tão pequena quanto a do Vale do Rei da Medicina não teria como vencer uma disputa desse nível. Ele perguntou se o homem tinha alguma técnica secreta e comentou que Yao Wuchen deveria tê-los avisado sobre isso. Ele ainda afirmou que, em vez de se preocupar com outras seitas, Yao Wuchen deveria entrar em reclusão e voltar a cultivar. Yao Wuchen ficou extremamente irritado ao ouvir essas palavras duras. A terceira líder interveio, dizendo que o mestre Yao Wuchen deveria ser capaz de lidar com essa situação sozinho, em vez de vir pedir ajuda a uma das grandes seitas para lidar com um caso trivial. A mulher então perguntou quem, entre eles, estava próximo de seu fim e não tinha família ou seita. O primeiro líder declarou que podia ver que Yao Wuchen estava apenas com medo, especialmente ao saber que Yun-Ye e Wang Heng eram amigos há muito tempo. Por isso, Yun-Ye foi capaz de quebrar a formação de proteção da montanha. Os três líderes começaram a gargalhar nesse momento. Yao Wuchen ficou completamente irritado e pensou que aqueles três não passavam de malditos bastardos. Ele saiu do salão, refletindo sobre as 8 seitas da Terra Santa. Ao olhar para trás, ele acreditou que as 8 seitas precisavam ser reorganizadas. Enquanto isso, o protagonista estava com Xiaolu, que descansava um pouco em uma cama. O protagonista, segurando o elixir que Xiaolu havia lutado para conseguir, comentou que Yun-Ye realmente tinha ótimos discípulos. Nesse momento, Xiaolu acordou chamando por seu mestre. O protagonista disse a ela que, da próxima vez, deveria priorizar sua vida, mesmo que quisesse proteger seu mestre. Ele continuou dizendo que o mestre dela era a pessoa mais forte entre todas as seitas e que se houvesse algo que ele não pudesse fazer, sacrificar a vida dela não seria de nenhuma utilidade. Xiaolu se levantou e abraçou Yun-Ye, dizendo que já havia entendido. Com uma voz aveludada, Xiaolu afirmou que o mestre de repente parecia muito gentil, mas declarou que não ouviria seu mestre sobre esse assunto. Mesmo que algo semelhante acontecesse novamente, ela faria a mesma coisa, pois não havia nada que pudesse fazer para retribuir tudo o que seu mestre fez por ela. O protagonista tentou dizer algo, mas desistiu ao ver a garota sorridente abraçada a ele. Nesse momento, Yuan entrou na sala e anunciou que Xiaolu finalmente havia acordado. Ling e Gao chegam à sala felizes. Ling diz que Xiaolu realmente escapou da morte. Gao concorda e comenta que, se não fosse pelo mestre, que retirou o veneno do corpo dela, com certeza ela teria sofrido efeitos muito nocivos e não resistiria. Enquanto cobre Xiaolu e a ajeita na cama, o protagonista diz que precisa assumir a responsabilidade de ser um mestre. Ele lembra que, quando Wang Heng confiou Xiaolu a ele, ela era muito pequena, e ele fez tanto esforço para criá-la e cuidar dela que não poderia ser outra pessoa a salvá-la além dele. Os 3 discípulos chamam o protagonista. Gao comenta que o mestre nunca falou palavras tão calorosas e que, ao chegar à beira da morte, isso deve ter mudado algumas coisas. Xiaolu, ainda fraca, diz que era muito jovem naquela época e pergunta por que Wang Heng faleceu. Ela também quer saber por que o pessoal do Vale do Rei da Medicina o chamou de traidor, já que ela se lembra de que ele era ferozmente leal àquela seita. O protagonista, ao ouvir isso, começa a se lembrar de seu velho amigo. No passado, ele se lembra de ter chegado ao quarto de Wang Heng e perguntado como ele havia chegado àquela condição. Wang Heng, com muita dificuldade para falar, diz que não pode revelar os detalhes, mas, como já estava no fim de sua vida, pediu que Yun-Ye fosse até ele para confiar Xiaolu a seus cuidados. O protagonista insiste em saber o motivo, dizendo que Wang Heng sabe como é o seu temperamento e que ele não gosta de nada vago ou secreto. Wang Heng admite saber disso, mas afirma que não tem outra escolha. Ele segura a mão de Xiaolu e, pelos anos de amizade entre os dois, implora para que Yun-Ye cuide dela,
Mesmo que algo sobre ele venha à tona no futuro, pede que Yun-Ye não se preocupe. Tossindo muito, Wang Heng pede que leve Xiaolu. O protagonista permanece em silêncio por alguns minutos, depois segura a mão da pequena garota e diz que entende. Voltando ao presente, Yun-Ye conta que ouviu dizer que Wang Heng foi morto pelo Senhor da Terra Santa da Nuvem Verde por causa de seus próprios desejos egoístas, o que fez com que a praga da mancha demoníaca se espalhasse de forma agressiva. Além disso, o rei da medicina o expulsou da seita e uniu forças com a Terra Santa da Nuvem Verde para fornecer tratamento gratuito a todas as vítimas. Yuan entende o que é essa praga, e Gao pergunta mais detalhes sobre ela. Yuan explica que leu em um manual que a praga demoníaca é algo realmente terrível. Não importa quem seja, cultivadores ou pessoas comuns, ninguém é imune à praga das manchas demoníacas. Os infectados desenvolvem manchas escuras por todo o corpo gradualmente. No início, a doença não é fatal, causando apenas uma pequena febre que facilmente é ignorada. Porém, quando as manchas se espalham e cobrem todo o corpo, a vítima sangra pelos 7 orifícios e não há cura. Yun-Ye lembra que, por causa desse incidente, as pessoas na Terra Santa da Nuvem Verde e no Vale do Rei da Medicina foram altamente respeitadas e orgulhosas por um período de tempo. Xiaolu grita, afirmando que isso é impossível, pois Wang Heng definitivamente não era esse tipo de pessoa. Ling comenta que deve haver algo por trás disso, já que essas seitas não têm um bom coração para assumir a responsabilidade de algo dessa magnitude. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece, avisando que uma missão secundária foi desbloqueada. O protagonista deve descobrir a verdade por trás da morte de Wang Heng. Ao completar essa missão secundária, ele ganhará 1/6 do progresso da missão principal e 100 pontos de bônus. O protagonista se surpreende ao ver que a recompensa seria de 100 pontos. No entanto, após refletir um pouco, Yun-Ye percebe que será difícil encontrar evidências, já que muito tempo se passou. Mesmo assim, ele aceita a missão e promete que não deixará que a morte de Wang Heng seja em vão. O protagonista diz aos seus discípulos que se lembra de que Wang Heng era um verdadeiro santo e que não há nenhuma possibilidade de ele ter cometido tal ato. Ele continua dizendo que, como já eliminou quase todos os anciões da seita do Vale do Rei da Medicina, eles não serão mais uma ameaça. Então, Yun-Ye decide viajar até lá para investigar algumas coisas. Xiaolu se anima imediatamente e agradece com entusiasmo. Ling se aproxima de Yun-Ye e comenta que o mestre acabou de se recuperar e está viajando muito. Por isso, ele se oferece para assumir essa investigação em nome de seu mestre, prometendo não voltar ao Pico de Lótus até descobrir a verdade por trás de tudo. Yun-Ye responde que já tomou sua decisão, mas afirma que há algo ainda mais importante para confiar a Ling. 2 outras discípulas estão desaparecidas e provavelmente presas em algum lugar. O protagonista explica que a notícia de sua recuperação já se espalhou e que ninguém ousará mexer com Ling nesse momento. Por isso, ele pede para que Ling encontre as garotas e as traga de volta. Ling prontamente aceita a missão de seu amado mestre. Voltando-se para Gao e Yuan, Yun-Ye diz que ambos se feriram para defender o Pico de Lótus e ainda não estão totalmente recuperados, então pede que permaneçam ali enquanto ele estiver fora. Gao e Yuan aceitam as ordens sem questionar. Em seguida, Yun-Ye se vira para Xiaolu para dizer o que ela deve fazer, mas a garota o interrompe, afirmando que quer ir com ele. O protagonista recusa, explicando que no estado dela seria impossível acompanhar a viagem. Xiaolu começa a dramatizar, dizendo que, enquanto estiver ao lado de seu mestre, nada de ruim acontecerá com ela, e que, se ele for sem ela, ela não conseguirá se recuperar adequadamente. Além disso, afirma que o mestre não pode investigar algo tão importante sem um discípulo para ajudá-lo. Balançado pelo charme de Xiaolu, o protagonista acaba permitindo que ela o acompanhe. Xiaolu concorda animada e o abraça com entusiasmo. Algum tempo depois, Yun-Ye e Xiaolu chegam ao Vale do Rei da Medicina. Xiaolu comenta que seu mestre é muito gentil, a ponto de parecer seu irmão mais velho. Yun-Ye pede para que ela pare de zombar dele e acrescenta que ela até esqueceu de esconder os chifres. Xiaolu sorri e leva as mãos aos pequenos chifres em sua cabeça.
Ao entrarem no pátio da seita, o protagonista e Xiaolu observam algumas pessoas. Um homem com um capim na boca comenta que deixará a seita do Vale do Rei da Medicina, pois não há mais futuro ali. Ele argumenta que os anciões e os 3 santos foram derrotados facilmente. A proteção da montanha foi rompida por intrusos, e isso é tão patético que ele sente vergonha de dizer que pertence àquela seita. Outro homem responde que, embora pareça patético, foi Yun Ye, o imperador demônio, o responsável por isso. Como ele é a pessoa mais forte entre todas as seitas, é perfeitamente normal que tenham perdido para ele. Mas alguém concorda, afirmando que o Senhor Demônio é incrivelmente poderoso, apesar de insano. O homem do capim pergunta por que provocaram Yun Ye, sabendo que não seriam páreos para ele, e conclui que a seita do Vale do Rei da Medicina está prestes a cair. Ele menciona que ouviu que a Terra Santa da Nuvem Verde estará recrutando em breve, e planeja tentar a sorte por lá. Outro homem surge, elogiando o irmão Lu, dizendo que ele é realmente talentoso, e que, mesmo com a seita em declínio, seria rapidamente notado na Terra Santa da Nuvem Verde. Nesse momento, um ancião aparece repreendendo o grupo por estarem conversando em vez de cultivarem. Ele ordena que todos se dispersem imediatamente e acusa Lu Renjian de fazer comentários desrespeitosos, prometendo puni-lo de acordo com as regras da seita. Renjian, sem graça, sorri e pede perdão ao ancião Lu, prometendo não repetir o erro. O ancião, no entanto, ignora o pedido e dá de ombros. De repente, Yun Ye se aproxima e comenta que a seita do Vale do Rei da Medicina está realmente em declínio, e que o que o ancião Lu fez foi apenas um rugido de dragão em uma fraca garoa. Voltando-se para Renjian, o protagonista afirma que sente que o ancião Lu pensa da mesma forma, e por isso o deixou ir tão facilmente. Renjian se virou e disse ao protagonista que ele realmente conseguiu ver claramente as coisas. Em seguida, completou dizendo que não esperava encontrar alguém tão inteligente na seita exterior. Xiaolu, animada, afirmou que o protagonista era realmente digno de ser um mestre. No entanto, Renjian comentou que eles não poderiam conversar naquele tempo frio e pediu que o protagonista o acompanhasse. Alguns minutos depois, eles estavam sentados em uma mesa de pedra no meio da floresta. Renjian perguntou o nome do protagonista. Yun disfarçou, dizendo apenas o seu sobrenome, e apontando para Xiaolu, disse que ela era sua irmã mais nova. Explicou ainda que ambos tinham entrado para a seita do Vale do Rei da Medicina no ano de Yi-Wei. Renjian, sem saber a verdadeira identidade do protagonista, comentou que era realmente extraordinário ele ter o mesmo sobrenome que o grande demônio. O protagonista então disse que seu objetivo de vida era cultivar até atingir o nível de força do grande demônio e, assim, derrotá-lo para se tornar o mais famoso do continente. Xiaolu, ao ouvir isso, não conseguiu conter o riso. Renjian, animado, afirmou que o irmão Yun tinha grandes ambições e propôs um brinde. No entanto, Renjian advertiu que nem mesmo a poderosa formação da seita conseguiu deter o imperador demônio. Disse também que ouviu dizer que essa formação foi criada por um mestre antigo que já estava no reino de semideus. Yun Ye perguntou se era verdade que esse mestre antigo era um grande amigo do imperador demônio. O protagonista continuou, dizendo que o irmão Renjian devia ser bem informado e não esconderia tal informação. Renjian sorriu bastante e comentou que o irmão Yun realmente tinha o molho. Em seguida, disse que o irmão mais novo precisava assumir seus erros. Yun então perguntou o quanto Renjian sabia sobre Wang Heng. Renjian respondeu que, já que o irmão Yun tinha uma pista, falaria abertamente. Ele contou que se dizia que a formação de proteção da montanha só foi estabelecida após Wang Heng consultar o grande rei demônio. Havia rumores de que esse antigo líder tinha uma amizade profunda com o grande demônio, o que desagradou todos os anciãos. O ancestral assumiu a liderança depois de ouvir as opiniões de todos. Renjian concluiu dizendo que isso era uma pena, pois não seria possível ser uma boa pessoa sendo amigo do grande demônio. Xiaolu ficou completamente irritada ao ouvir isso e se levantou. Yun Ye segurou a mão de Xiaolu, forçando-a a se acalmar, e perguntou o que Renjian queria dizer com aquilo. Renjian se aproximou do protagonista e contou que ouviu dizer que o antigo líder Wang era movido pela ganância da pérola fantasma,
sendo indiferente à vida dos outros. Relatou ainda que Wang obrigou alguém a abrir o caixão do senhor demônio Yu Min, um mestre em usar veneno na era dos cultivadores demoníacos, que lutou contra eles. O protagonista ficou assustado ao ouvir sobre a pérola fantasma, enquanto Xiaolu se surpreendeu ao escutar sobre o senhor demônio Yu Min. Passado algum tempo, uma grande explosão ocorreu com a chegada de duas pessoas diante da entrada da seita do Vale do Rei da Medicina. Era Yun Ye, que gritava pedindo para Yao Wuchen aparecer. Xiaolu perguntou se Yun Ye havia descoberto algo na conversa que tiveram anteriormente. O protagonista respondeu que não, mas afirmou que já era suficiente para saber mais sobre o senhor demônio Yu Min e que cuidaria do restante. Xiaolu, com os olhos brilhando de orgulho, comentou que seu mestre era realmente muito bonito. De repente, uma voz surgiu, pedindo que Yun Ye não os intimidasse mais. Era Wuchen, que gritou dizendo que Yun Ye continuava a provocá-los e perguntou se o protagonista realmente achava que eles eram fracos. Os discípulos ficaram aterrorizados com a chegada repentina de Yun Ye, o rei demônio, naquele lugar. Um discípulo surge de repente com 2 galhos na cabeça, imitando chifres, e diz que, a partir de hoje, não é mais um discípulo do Vale do Rei da Medicina, mas sim do Pico de Lótus. Os chifres falsos chamam a atenção de Xiaolu, e ela fica confusa sobre aquilo. Yun Ye diz ao homem que isso não é necessário, pois já há muitos discípulos no Pico de Lótus, e ele pode ficar livre. Mais 2 discípulos do Vale do Rei da Medicina saltam em direção aos chifres falsos do homem. Wuchen grita, avisando que a seita está em perigo. E então, uma grande explosão acontece no meio dos 3 discípulos que brigavam pelos chifres. O protagonista então comenta que o mestre da seita do Vale do Rei da Medicina parece não estar bem. Irritado, Wuchen pergunta o que exatamente o protagonista quer fazer. Afinal, Yun Ye tem causado um grande alvoroço naquelas redondezas, mesmo que sua energia não esteja totalmente recuperada. O protagonista, confiante, pergunta, na verdade, o que Wuchen quer fazer de verdade, e continua dizendo que sabe tudo sobre Wang Heng. Wuchen fica paralisado ao ouvir o protagonista falar sobre isso. Os 2 discípulos que roubaram os chifres falsos começam a comentar que Wang Heng foi o culpado pelo surgimento das manchas demoníacas. Enquanto isso, o outro discípulo apenas pedia para que devolvessem seus chifres. Wuchen, nesse momento, pensa que deveria tirar o protagonista dali o mais rápido possível. Então, com um olhar maléfico, afirma que Wang Heng foi o culpado pela morte de muitas pessoas e, por culpa dele, a praga se espalhou. Ele continua dizendo que Yun Ye veio humilhar o Vale do Rei da Medicina várias vezes e, então, pergunta se o protagonista não acha que ele tem um trunfo na manga. Wuchen levanta as mãos, formando um ataque poderoso em formato de serpente, e declara que, já que Yun Ye veio até ele, deve enfrentar a morte. Assim, diversas serpentes malignas avançam em direção a Yun Ye. O discípulo com o chifre falso na cabeça comenta que essa é a técnica do olho do deus Gu e que é um feitiço avançado do deus Gu. Ele explica que cada serpente carrega um veneno diferente e que mesmo aqueles no reino semideus poderão morrer ao serem picados por elas. O outro discípulo, com um chifre no nariz, fica impressionado e diz que não sabia que seu mestre possuía uma técnica tão poderosa. Xiaolu, assustada, chama por seu mestre, enquanto o protagonista já estava atacando as cobras com sua espada, dizendo que aquilo era apenas um truque barato. No entanto, Wuchen avisa que isso ainda não acabou. As serpentes que o protagonista havia cortado ao meio começam a se regenerar, e uma delas avança em direção a Xiaolu. No entanto, ela estava mais preocupada com Yun Ye e o alerta para olhar para os pés. O protagonista se vira rapidamente confuso. Uma das cobras havia conseguido morder a canela de Yun Ye. Wuchen fica muito animado nesse momento e começa a rir bastante, dizendo que a cobra que picou Yun Ye, além de ser venenosa, também sela o nível de cultivo. Agora, fingindo ou não, o protagonista não poderá mais usar o poder espiritual e, assim, morrerá hoje. Os discípulos estavam devolvendo o chifre falso para o outro, e então disseram que iriam voltar ao Vale do Rei da Medicina, após verem o mestre deles demonstrando tanto poder. Os discípulos se animaram novamente com sua pequena seita,
mas Yun-Ye, confiante, afirmou que estava ansioso para ver o que as serpentes de Wushen tinham a oferecer. Então, questionou se elas poderiam realmente eliminar um semideus. Wushen, ao ver a confiança do protagonista, estranhou sua reação, pois tinha certeza de que uma das cobras havia picado Yun-Ye. Em seguida, falou que, se ele se ajoelhasse 3 vezes, talvez o deixasse ir. Continuou dizendo que seria frustrante usar sua cobra e não ver o Imperador das Nuvens se curvar diante dele. O protagonista, então, ativou sua técnica de corpo Dharma, as 10 direções do céu e da terra. Mais uma vez, seu corpo Dharma poderoso e verdadeiro se manifestou. Ele ordenou que o corpo Dharma avançasse e atacasse Wushen. O ataque estava prestes a acertar Wushen, que, incrédulo, não conseguia entender como o protagonista ainda podia continuar atacando. Atônito, questionou por que Yun-Ye ainda conseguia usar seu poder espiritual. O corpo Dharma atacou violentamente, partindo ao meio as escadas da seita do vale. Wushen foi atingido pelo golpe e se perguntou que técnica desconhecida o protagonista teria usado para sobreviver ao ataque da serpente. Xiaolu, animada, exclamou que sabia que seu mestre não poderia ser prejudicado por um truque tão tolo. Os discípulos do vale foram à loucura ao testemunharem o poderoso ataque do protagonista. Yun-Ye, impassível, reclamou que estavam muito barulhentos e, com apenas um movimento do dedo, lançou um ataque na direção de um discípulo, que caiu ao lado dos outros 2. Os discípulos entraram em pânico. Yun-Ye se aproximou de Wushen e perguntou se ele já estava convencido. O protagonista, então, colocou sua espada sobre o ombro de Wushen e ordenou que ele revelasse tudo o que aconteceu na época de Wang Heng. Somente assim seria poupado. Wushen, então, confessou que, na verdade, Wang Heng causou a praga do ponto demoníaco e foi morto pelo Senhor da Terra Santa do Céu Celestial. Em seguida, perguntou o que mais o protagonista queria saber. Nesse momento, Yun-Ye passou sua espada pelo braço de Wushen e o advertiu de que, se não fosse honesto, perderia outro braço como punição. O protagonista diz que irá dizer apenas uma coisa: a Pérola Fantasma. Em choque, Wushen perguntou como Yun-Ye sabia disso. Enquanto isso, Henjian caminhava por ali e comentou consigo mesmo que esperava que Yun-Ye aparecesse rapidamente, após ele ter se encontrado e passado informações para aqueles 2. Henjian acreditava ter se encontrado com 2 discípulos de Yun-Ye, Ling e Xiaolu, confundindo o protagonista com o discípulo Ling. Olhando para o céu, questionou se Yun-Ye já teria chegado para eliminar o mestre do vale. No entanto, lembrando-se das palavras do protagonista, que mencionava seu objetivo de vida de eliminar o grande demônio, Henjian se perguntou se aquilo era algo que um simples discípulo diria. Diante dessa dúvida, concluiu que o Pico de Lótus era um lugar diferenciado e que deveria aproveitar essa oportunidade. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!